Boa noite, pessoal. Eu tô num joguinho aleatório do Roblox aqui só pra ter algo de fundo rodando enquanto eu converso com vocês sobre um assunto muito específico. Eu quero falar sobre desvínculo de amizade. Todos nós sabemos que nem toda amizade acaba com uma briga, né? Não acabam com adeus, não existe uma última conversa, não existe um momento que alguém diz que não quer mais você por perto. Ela simplesmente acaba. E o pior é quando você descobre muito tempo depois. Tu percebe que aquela pessoa já seguiu em frente, enquanto você ainda acreditava que existia alguma coisa entre vocês. É como se o chão desaparecesse por alguns segundos, eu diria. Foi o que aconteceu comigo. Porque junto dessa descoberta, ela sempre vem com uma pergunta que machuca mais que qualquer outra coisa. O será que fui eu? Será que fui eu que fiz a cagada? E quando essa pergunta aparece, ela nunca vem sozinha, né? Ela traz lembranças também. E muitas dessas lembranças são arrependimentos, culpa, uma vontade enorme de voltar no tempo e fazer tudo diferente. Mas a vida nunca dá essa oportunidade, né? Ela sempre dá as consequências das escolhas que um dia ela sempre dá as consequências das coisas que um dia das coisas que pareciam pequenas um dia. Existe uma frase que eu gosto muito, que é: o passado nunca morre, e apenas espera o momento certo para ser lembrado. E por mais que a gente tente seguir em frente, existem decisões que ficam escondidas dentro da nossa memória até que alguma coisa desperta elas novamente, seja alguém falando sobre ou só a lembrança mesmo de noite. A verdade é que todos nós já fizemos algumas besteiras, né? Todos nós já fomos imaturos, já respondemos alguém de um jeito que hoje não responderíamos, já ignoramos mensagens, já se afastamos de pessoas importantes, já machucamos alguém sem perceber, ou até percebendo, né? Naquele momento parecia que estava certo e você só falou. Parecia que a gente tinha razão. Parecia que aquela atitude faria tanta diferença. Mas o tempo tem uma forma curiosa de ensinar, né? Ele mostra que maturidade não é nunca errar. É conseguir olhar para trás e reconhecer que você era uma pessoa diferente. E às vezes esse reconhecimento dói, porque você percebe que perdeu pessoas incríveis justamente quando não tinha maturidade para valorizá-las. O mais difícil não é perder alguém, né? O mais difícil é descobrir que essa perda aconteceu muito antes de você perceber. Às vezes você descobre por uma conversa, por uma mensagem, por alguém comentando sem intenção, sei lá. E às vezes basta ver que seu nome nunca mais aparece, ou você deixou de ser lembrado. E naquele instante sua cabeça começa a trabalhar sem parar. Você encontra um exato momento onde tudo mudou. Você revive conversas antigas. Você lembra de brincadeiras, de momentos felizes, também das discussões, das palavras ditas pelo impulso, dos silêncios que poderiam ter sido quebrados, talvez. E talvez o pior sentimento seja perceber que, quando você acreditava que a amizade ainda existia, outra pessoa já tinha feito seu desligamento emocional há muito mais tempo que você podia imaginar. E é uma sensação estranha, porque você tá vivendo um luto atrasado, você sofre por algo que outra pessoa já terminou faz tempo, e depois da descoberta vem a culpa e tal, e ela costuma ser muito cruel. Ela faz você acreditar que tudo dependeu exclusivamente de você, a culpa, né? Se eu tivesse pedido desculpa, se eu tivesse mandado mensagem, se eu tivesse escutado mais, se eu tivesse sido menos orgulhoso, se eu tivesse entendido o lado dela. As perguntas e pensamentos podem durar dias, semanas, meses. Mas existe uma verdade difícil de aceitar. Você não consegue mudar quem você era no passado. Você não consegue conversar com a versão de você que ainda não tinha aprendido tudo que você sabe hoje. Nós julgamos nosso passado pela cabeça que temos agora. Só que a cabeça simplesmente não existia naquela época. Isso não significa que seus erros deixaram de existir. Eles continuam existindo. Mas significa que você precisa aprender com eles, em vez de ficar sendo condenado por eles.
existe uma diferença enorme entre assumir a responsabilidade e carregar a culpa para sempre. Uma faz você crescer, a outra apenas impede que você siga em frente. Aceitar nunca significa dizer que aquilo não doeu. Aceitar também não significa fingir que tá tudo bem. Aceitar significa entender que algumas histórias realmente chegam ao fim. Isso acontece com todo mundo. Existem amizades que duram pra vida inteira. Existem amizades que duram alguns anos. Existem amizades que cumprem exatamente o papel que precisavam cumprir. E talvez aquela pessoa tenha aparecido pra ensinar alguma coisa. Talvez você tenha ensinado alguma coisa pra ela. Nem todas as pessoas entram na nossa vida pra permanecer, né? Se o humano é errar, se o humano é aprender, se o humano é perder pessoas e continuar vivendo mesmo assim. Porque amadurecer também significa entender que nem tudo pode ser consertado. Um dia você descobrir que uma amizade acabou, não tome decisões no calor da emoção. É uma dica que eu dou. Não saia enviando dezenas de mensagens. Não tente convencer alguém que você mudou. A mudança de verdade ela não precisa ser anunciada. Ela precisa ter atitude. Se existir um espaço para pedir desculpa, peça. Mas peça porque você realmente sente, não porque espera receber a amizade de volta. Existe uma diferença enorme de pedir perdão e renegociar afeto. Ninguém é obrigado a continuar do nosso lado. E aceitar isso faz parte do crescimento. Talvez essa pessoa aceite suas desculpas, talvez ela nunca aceite, talvez ela já tenha vivendo uma vida completamente diferente, tá tudo bem. Porque o perdão não obriga ninguém a reconstruir uma relação. Às vezes as consequências dos nossos erros não é o ódio, é apenas a distância. E aprender a respeitar essa distância também é uma forma de demonstrar maturidade. Chega um momento que você começa a encontrar as pessoas que conheceram uma versão sua que já não existe mais. Elas lembram do seu pior momento, das suas piores imaturidades, dos seus maiores erros, quando você tentando reconstruir alguém completamente diferente. E talvez elas nunca conheçam essa nova versão. Isso pode parecer injusto, mas faz parte da vida. Nem todo mundo vai acompanhar a sua evolução. E nem todo mundo vai assistir o capítulo que você finalmente mudou. Tudo bem de novo. O importante é que você saiba que você mudou. Que reconheça seus erros, que peça desculpas quando necessário, que aprende com cada perda e que entenda que o arrependimento não existe para aprender ao passado, mas para impedir que a gente repita os mesmos erros. Bom, no fim, talvez a maior prova de maturidade seja aceitar que algumas pessoas nunca mais voltarão. Não porque elas odeiam você, mas porque a história de você já cumpriu o papel que precisava cumprir. E isso também faz parte da vida, tá? Nem toda amizade vai durar pra sempre, nem toda amizade acaba deixando uma lição. Às vezes ela ensina sobre confiança, às vezes sobre orgulho, às vezes sobre perdão. E muitas vezes ela ensina justamente aquilo que ninguém queria aprender. Que algumas pessoas fazem parte da nossa história, mas não fazem parte do nosso futuro. Você não pode mudar o passado, mas pode decidir que ele não será mais responsável por escrever o seu futuro. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo.